Parece que está gravando. Então vamos, beleza. Eu vou falar então, a gente ainda tem a aula da semana que vem, duas aulas, né? Então tá mais do que suficiente. Eu até poderia me dar o luxo só de falar de gases ideais, a equação dos gases ideais na aula de hoje, mas eu acho que vai ficar muito aula muito pequena. Eu vou falar um pouquinho de teoria cinética dos gases. Acho que dá para falar disso aí também, tá certo? A gente viu na aula passada, né, que por exemplo, a escala, quando você usa um termômetro de gás a volume constante, você tem basicamente que a temperatura, né, na escala de absoluta de temperatura, ela vai ser dada em termos da pressão que você obtém na leitura direta, né, do termômetro, do artefato lá, através dessa equação, né? Você tem sobre P3 vezes a temperatura do ponto triplo, né? E P3 é a pressão do ponto triplo e a temperatura T3 é a temperatura do ponto triplo, que lembra que é 273,16 Kelvin, não é isso? Vezes dividido por P3 vezes P. Então, quer dizer, você tem uma relação linear, né, da temperatura em termos da pressão quando o volume é mantido constante. Então, basicamente, o que acontece? Que se você pegar a temperatura e dividir pela pressão, à medida que o gás sofrer modificações, né, na temperatura e pressão, ele pode sofrer modificações na temperatura e na pressão, desde que essa razão seja constante. Isso se você tiver um volume constante. Tá certo? Se o volume for constante, então a gente vai observar esse padrão de comportamento aqui no gás. Tá certo? Essa é chamada Gay-Lussac, né? Chamada lei de Gay-Lussac. E tem outras leis parecidas, empíricas, né, que foram obtidas, né, por observação direta dos sistemas. Quando você, da mesma maneira, se você observar mudanças, né, nas variáveis macroscópicas lá de um gás, né, por exemplo, em que a pressão é mantida constante, em vez de volume, a pressão é mantida constante. Opa, a pressão. Aqui eu não gosto de. Isso aí pode ser um transtorno. Como é que é naquele nome? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Eu não aguento. Quando é um erro assim, erro de ortografia, assim, quando eu observo, quando eu noto ele, aí não dá. A pressão constante, então P é constante, não é isso? A gente observa o seguinte, uma lei observada pela lei, foi o Charles, eu esqueci o primeiro nome. V sobre T, a razão V sobre T é constante. Essa é a lei de Charles. Alguns de vocês já devem ter visto isso no segundo grau também, né? No ensino médio. Lei de Charles, Gay-Lussac, Charles, V sobre T, foram colaboradores, né? Trabalharam juntos nessas leis aí. V sobre T. A razão volume sobre temperatura é uma constante quando a pressão é mantida constante. Tá certo? E também uma outra lei empírica observada que é produto da pressão vezes o volume também é constante.
Essa é a lei de Boyle. Se você combinar todas essas leis, né, numa única equação, você vai, por exemplo, você pega PV igual a uma constante vezes temperatura, isso aqui, essa lei dá conta. Essa lei dá conta dessas três leis simultaneamente. Porque você mantém uma das grandezas, uma das variáveis aqui constante, e você vai ver que PV, por exemplo, se mantém a temperatura constante. Ah, isso aqui eu esqueci de mencionar, né? Essa lei aqui é ela é observada a temperatura constante. Sempre é quando uma outra variável é constante, né? Então você coloca a temperatura constante, você vai observar essa lei aqui. Tá? Essa lei aqui ela está cobrindo essa condição aí empírica. Não é isso? De que o produto de P, da pressão e o volume, tem que ser constante. E, da mesma maneira, se a gente considerar aqui o volume constante, a razão P sobre T, ou T sobre P, vai ser constante. Então vai reproduzir aqui a lei de Gay-Lussac, e a outra lei também, a lei de Charles, também vai ser reproduzida se você considerar a pressão constante, tá certo? E aí você pega aqui o volume, passa a temperatura para o lado de cá, volume sobre a temperatura também vai ser uma constante. Então essa lei aqui, ela dá conta dessas três leis fenomenológicas, né? Portanto, você pode imaginar que isso tudo para um gás relativamente com baixa densidade, né, de maneira que ele pode ser considerado um gás ideal. Então você pode considerar isso aqui como uma boa aproximação, uma boa equação porque descreve basicamente o comportamento de um gás ideal. E ao mesmo tempo, observa o seguinte, né, se a gente considerar aqui um gás, né, que está à mesma pressão, volume e temperatura, né? Então, aí você coloca lá, aí você pega o mesmo gás ocupando um outro compartimento igual, de volume igual, né? Também com a mesma pressão e temperatura. Se você pudesse juntar esses dois compartimentos num único só, com o mesmo gás, você dobraria o volume, mas a pressão e a temperatura continuariam constantes. Portanto, quando eu dobro o volume, necessariamente eu tenho que dobrar essa constante. Portanto, essa constante C, ela tem que ser proporcional à quantidade da substância que eu tenho lá. Da substância que eu tenho. Tá certo? Ou proporcional ao número de moléculas, por assim dizer. Uma outra maneira de você dizer isso aí. Que é a C é K vezes N. K é constante de proporcionalidade e N, esse Nzão aqui, maiúsculo, é o número de, no caso se a substância for, por exemplo, uma substância cujas moléculas sejam formadas por um átomo, né? Então, no caso, é o número de átomos, né? Ou então, se for, sei lá, um gás qualquer, sei lá, hidrogênio, aí vai ser o número de moléculas. N é o número de moléculas. Tá certo? Tá claro o raciocínio aí? Essa constante de proporcionalidade é proporcional. Por sua vez, ela é proporcional ao número de moléculas. Se você dobrar o número de moléculas, essa constante C tem que ser dobrada. Daí, por isso que a gente supôs isso aí, que esse C tem que ser um K vezes N. Então a equação vai ficar assim, ó, PV igual a KNT. KNT.
Ok? PV igual a KNT. Bom, aí você mede no laboratório e tal, você vai conferir que esse K é aproximadamente a mesma quantidade, mesmo que eu variando o tipo de substância, o tipo de gás, etc. Né? Na verdade, o tipo de gás, né? A gente está falando de gás aqui. Então, esse K, você vai ver que ele é o que a gente chama de constante. É uma constante física, né? Da natureza. Constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Numericamente igual no sistema internacional de unidades, é igual a 1,381 vezes 10 elevado a menos 23, constante baixíssima, Joule por Kelvin. É Joule por Kelvin, né? Porque olha só, isso aqui tem que ser Joule por Kelvin, porque você tem energia, pressão vezes volume vai dar energia. Então você tem Joule por Kelvin, porque multiplicado com temperatura você tem que ter a unidade de energia. Tá certo? Primeira observação, quando vocês forem usar essa equação, vocês vão ter que sempre que usar, nunca escrevam essa equação aqui com a temperatura em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Sempre em Kelvin, sempre na escala Kelvin, porque a gente está falando da escala de temperatura própria dos gases ideais. Né? Se lembrar da aula passada, essa escala é a escala de temperatura absoluta. Tá certo? Então é sempre a escala Kelvin. Né? Isso é importante, sempre ter isso em mente, para não errar besteira, né? Não é isso? Então, beleza. A gente também pode escrever isso aqui de uma outra maneira, né? Em termos do número de moles, né? Lembra lá se vocês lembrarem lá da química, né? Do ensino médio, um mol de uma substância, né? Qualquer, ela contém um número específico chamado Na, que eu vou chamar de Na, número de Avogadro, né? Um número Na de contém um número Na, contém Na moléculas. Tá certo? Esse número, né, estabelecido aí pelo cientista Avogadro, Na é o número de Avogadro. Ih, como é que se escreve mesmo? Pera aí. Caramba, não. Avogadro. Caramba, se eu errar isso vai ser um vexame. Uhum. Deve ser isso aí mesmo. Número de Avogadro. Tá certo? Não sei se o cara é italiano, né? Sei lá. Devia ser. Daí eu posso fazer o seguinte, ó. O número N é um número de plural de mol. Pior que eu já vi em livro texto moles. Eu não sei, isso aí é também mais convenção, né? Tem muita. Igual aquela história lá que você ouve. Em Kelvin, quando é que escala Kelvin, você não fala grau. Quantos Kelvin? 300 Kelvin. 300 graus Kelvin, tá errado. Esse é mais convenção, não é que tá errado. Tem autores que falam graus Kelvin, e aí? Vai fazer o que? Vai bater neles? Os caras são bons também. Autores conhecidos de renome. Então, enfim, vamos usar
o que está no nosso alcance. Número de moles, N é o número de moles, número de moles. Então, qual o número N, que é o número total de moléculas, né? E, aqui, ó, N é o número de moléculas de um gás. Número total de moléculas, é isso, né? Na verdade, o número total de moléculas vai ser o número de moles vezes o número de moléculas que tem cada mol, evidentemente. É isso? Por essa equação você vai obter aí o número total de moléculas. Se você substitui lá na equação, ó, vai ficar PV igual a KNNA vezes T. Acontece que isso aqui, ó, essa constante aqui, Nzinho, número de moles vezes o número de Avogadro, e não. Opa, tá errado aqui. Agrupei errado aqui. Vou escrever aqui. É o K, né? A constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro. É isso que eu queria dizer. Aí eu vou escrever isso aqui dessa maneira, ó. Isso aqui vai ser Nzinho, constante de Boltzmann, vezes o número de Avogadro, vezes a temperatura, sempre em Kelvin. Isso aqui é uma constante física, uma outra constante que você obtém derivada da constante de Boltzmann. No fundo, tem a ver com a constante de Boltzmann. Pega a constante de Boltzmann, se você multiplicar pelo número de Avogadro, você vai obter essa constante que é chamada constante universal 2 gases. Essa constante vai ser no sistema internacional 8,314 joule por mol vezes Kelvin, tudo no denominador. Tem que tomar cuidado que para distinguir aqui, ó, aqui é a unidade Kelvin e esse aqui é o K minúsculo, constante de Boltzmann, tá? Mas no contexto dá para diferenciar, né? Dá para a gente saber quem é quem. Então tem essa constante aqui. Então a gente pode escrever aqui a equação. Então você tem, resumo, você tem essa equação aqui, nRT, ou você tem essa equação daqui, ó, tanto faz. Opa. Você tem aqui a equação K, constante de Boltzmann, NT. Tanto faz. Tá certo? Duas variantes aí. Tanto faz. Então com isso já tem uma porção de exercícios que você já pode fazer aí. Você imagina que eu tenho. Aí tem os exemplos. Então recomendo olhar os exemplos do livro. São bons exemplos para você aprender. Dá uma boa base aí. Dá uma fixada boa. Dá para dar uma esquentada boa para poder fazer os outros exercícios. Bom, e na verdade não tem tantos exercícios assim nesse capítulo. Esse capítulo é mais tranquilo. Ele até poderia ser dado em uma semana, mas já que vamos dar em 2 semanas, fica mais tranquilo. Tá certo? Deixa eu ver se já dá para fazer um exercício aqui. Um exercíciozinho. Vou fazer um exercíciozinho aqui. Exercício. Vou fazer o 48. Na verdade, muitas vezes a parte mais difícil do exercício é você escrever no sistema internacional as unidades, né? Ele diz o seguinte, tem um gás aqui, não interessa, né, o contexto, mas o gás, o gás ele tem uma pressão, ele dá a pressão, dá o volume e dá a temperatura, dá tudo. A pressão é muito baixa, é de 10 a menos 8 Torricelli, ou seja, a mesma coisa que milímetros de mercúrio. O volume ele dá também
1 centímetro cúbico de volume que esse gás ocupa. E a temperatura é de 300 Kelvin. Tá certo? 300 Kelvin. Esses são os dados do problema. E ele pergunta o seguinte: qual é o número de moléculas desse gás que está ocupando esse volume, que tem essa pressão e está nessa temperatura? Qual é o número de moléculas desse gás? Daí você vai aplicar diretamente. É melhor aplicar a equação nessa segunda forma aqui, né? Na forma K com a constante de Boltzmann, porque aí você tem direto o número de moléculas. E lembrando que se eu usar a constante de Boltzmann no sistema internacional, é isso? Eu posso usar em qualquer sistema de unidade que eu quiser. Mas desde que eu tenha o valor, né, correspondente. Mas se eu posso usar essa constante de Boltzmann, vou usar que eu tenho aqui, né, que é 1,381 vezes 10 a menos 23 joule por Kelvin, está no sistema internacional, né? Então, como está no sistema internacional, o que tem que acontecer? Eu tenho que usar todas as outras quantidades no sistema internacional também. Tá certo? Então, essa é a parte mais chata do problema, na verdade. Aí você faz a conversão, né? Você sabe que 760 milímetros de mercúrio equivalem a uma atmosfera, não é isso? 760. E, ao mesmo tempo, uma atmosfera são aproximadamente 101 mil pascais. Aí você faz a conversão, joga 760 para o outro lado e tal. E acha essa pressão aqui, você vai achar que é aproximadamente 133 pascais. 133 pascais, tá certo? Esse volume é 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, porque 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, 1 centímetro cúbico, 10 a menos 2 elevado ao cubo. 10 a menos 2 elevado ao cubo dá 10 a menos 6. Não é isso? E a temperatura está em Kelvin, então continua em Kelvin. Tem que estar em Kelvin mesmo. Aí você joga todos esses valores aqui no sistema internacional, você vai jogar na equação. A PV igual a K, aí você coloca lá o KNT. Então não precisa fazer a conta, né? Vou deixar o resultado, o que eu achei aqui. Espero que esteja certo. Vai dar ordem de. Você põe um número aproximado, né? Não tem sentido você colocar 321 milhões, não sei o que, 300 e não sei o que, mil. Não tem sentido para quê? Vai dar ordem de 321 ou 20 milhões. Tanto faz, só para ter uma ordem, uma estimativa, né? Esse é mais ou menos o número de moléculas que tem. Um número muito baixo, né? Até para ocupar 1 centímetro cúbico. Que o gás está muito bem a pressão muito baixa. Ok? Então esse exercício simples. Com esse exercício aí, né? E mais os exemplos do livro, acho que qualquer problema que for a aplicação da equação de estado do gás ideal, acho que dá tranquilo. Agora já está bem tranquilo, certo? Alguma dúvida aqui que eu vou passar agora para a teoria cinética dos gases? Que horas são? 7h30. Então nenhuma pergunta. Vou passar para a teoria cinética dos gases. Na verdade é só para começar, né, fazer a introdução, deduzindo uma expressão
da energia cinética de translação das moléculas do gás. Essa energia, se você calcular o valor médio, você vai ter um valor médio dessa energia cinética. E ela está relacionada diretamente com a temperatura do gás. Então é uma coisa bem interessante. Tá certo? Um erro que muita gente comete, né, sobretudo nesse espírito aí da física moderna, da ciência moderna, né, perdão, é confundir uma coisa com a outra, dizer que a temperatura ela é a energia cinética das moléculas, ela é você igualar uma coisa a outra, não é. Você iguala matematicamente, você equaciona isso do ponto de vista quantitativo. De fato é. Mas não é uma coisa não é igual a outra. Porque a temperatura é mais coisa. Você sente a temperatura, não é isso? Você sente uma coisa que está quente, uma coisa que está fria. Você tem essa sensação. Você não está sentindo ali, quando você encosta no gelo, você não está sentindo, opa, estou vendo que as moléculas aí deram uma freada boa. Você não sente isso, né? Naturalmente. Então, existe a temperatura, existe esse negócio todo que não é a mesma coisa que um simples movimento de moléculas. Mas uma coisa serve para expressar, descrever a outra em termos quantitativos. Aí realmente serve. Então vamos lá, teoria cinética dos gases. Aí você vai imaginar um modelo bem simples, onde eu tenho um paralelepípedo. Eu tenho um paralelepípedo aqui, ó, basicamente isso aqui. Imagina um paralelepípedo, uma porção de um volume aqui ocupado por um gás. Tem várias moléculas aleatórias aqui, né, por aqui, por esse volume. Y, Z e aqui X. A gente vai considerar apenas a componente X. Vamos considerar então, na verdade o que acontece? São duas suposições. Né? Claro, a gente está imaginando que as moléculas elas colidem com as paredes. Imagina que isso aqui é um recipiente mesmo, tá? Não é só uma porção de volume, é um recipiente fechado, uma caixa. Dentro dessa caixa tem um gás. E aí esse gás, você tem moléculas agitadas lá, né? Fazendo um movimento caótico lá, tem uma energia cinética. E elas se chocam nas paredes. E esse choque das moléculas nas paredes da caixa vai ser responsável por uma força média exercida sobre essas paredes. Se dividir essa força pela área, é exatamente a pressão do gás. É a pressão que o gás exerce sobre a caixa. Aí você diz que o gás está sujeito a uma pressão tal. Tá certo? E aqui é claro, esse comprimento aqui, esse comprimento aqui é tal, e a natureza aqui do gás é tal, que a gente vai desprezar esse gradiente aqui de altura. Né? Você lembra lá dos capítulos iniciais do curso, né? Que a pressão varia com a profundidade. Mas aí você não está falando de um fluido, de uma água, você está falando de um gás. Então esse gradiente de pressão devido à gravitação vai ser um gradiente muito, muito baixo, você pode desprezar. A gente vai considerar apenas a pressão mesmo bruta do gás, considerar ela igual em todos os pontos do volume, tá certo? Então esse que é o plano de demonstração. A gente vai imaginar um processo que demora um ΔT de tempo. Durante o ΔT de tempo, o que acontece? Aí você imagina que esse ponto aqui, né? De tal maneira que essa distância aqui, se essa distância aqui for igual a Vx vezes ΔT, tá certo? Aqui eu estou supondo que as moléculas elas têm
elas têm, em geral, velocidades diferentes. Mas quando o gás está em equilíbrio térmico, né, ele tem a mesma temperatura em todos os pontos, todas as regiões da caixa, você vai ver, você coloca lá o termômetro, vai ver a mesma temperatura. Então, ele já deu tempo de entrar em equilíbrio térmico lá entre si. Então ele está homogeneizado, né, por assim dizer. Então, isso quer dizer que, basicamente, cada molécula desse gás ele tem a mesma velocidade, ou uma velocidade muito parecida. Em média, você pode chamar de uma velocidade média. Então você pode considerar que cada molécula tem uma certa velocidade média igual. Tá certo? Então você considera que a componente x dessa velocidade eu vou chamar de Vx. Então já está aí na notação. Imagina que todas as moléculas que estiverem nesse volume daqui, ó, elas, elas todas essas moléculas que estiverem nesse volume e estiverem, elas têm uma velocidade, uma componente x, Vx, todas essas moléculas elas vão se chocar com essa parede nesse intervalo ΔT. Então esse aqui é o argumento assim, bem importante para a gente poder prosseguir aqui na demonstração. Né? Então a gente vai calcular o seguinte aqui, ó. Vamos tentar achar o número de moléculas eu estava falando de duas suposições, né? A primeira suposição que a gente vai tomar para essa demonstração é que você tem um gás em equilíbrio térmico e a pressão ela vai ser realmente uma consequência desses choques. E a outra suposição é que esses choques entre as moléculas e as paredes do recipiente são choques completamente elásticos. Essa é uma outra suposição que a gente vai considerar. Certo? Então, o número de moléculas. Vamos calcular aqui o número de moléculas que atingem a parede. A parede. Essa única parede. Tá certo? É essa parede que eu tô querendo me referir. Essa parede, não a outra. Não a outra, mas só essa parede. Qual é o número de moléculas que vai atingir apenas essa parede no intervalo de tempo ΔT? O número de moléculas é o seguinte, ó. Vamos calcular primeiro o número de moléculas que está aqui dentro, nesse volume. Esse número vai ser o número total de moléculas que eu tenho em todo o recipiente, dividido pelo volume de todo o recipiente, vezes o volume esse volume aqui parcial aqui, essa parte, que é vezes isso aqui vai ser, eu vou chamar, ó, esse paralelepípedo aqui, ó, ele tem uma área A. Área A. Então você vai ter aqui Vx ΔT vezes a área A. Então isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui, eu estou considerando Vx e módulo, né? É melhor colocar um módulo aqui. Isso aqui, o que é isso exatamente, né? Isso aqui é a densidade, número de moléculas por unidade de volume, vezes esse volume. Isso vai dar o número de moléculas que está nesse volume. Porque eu estou supondo uma distribuição uniforme, né? Mais ou menos uniforme das moléculas. Você não vai ter um acúmulo de moléculas no canto dessa porção de volume e no outro canto um pouco mais rarefeito. Você está imaginando que esse gás está em equilíbrio e tal, ele está homogeneizado, não é isso? Então, ele está preenchendo lá uniformemente esse recipiente.
o volume contido por esse recipiente, tá certo? Então, por isso que o número de moléculas que atinge, o número de moléculas que está aqui dentro seria N sobre V, que multiplica esse volume daqui. Esse é o número de moléculas que vai atingir a parede no intervalo de tempo ΔT. Pode atingir, eventualmente, uma molécula que esteja aqui, ó, no meio, ela vai atingir a parede num tempo ΔT sobre 2. Mas o importante é que todas essas moléculas, em algum tempo, até um tempo máximo de ΔT, vai atingir essa parede. Tá certo? Então, beleza, gente? Agora, você vai encontrar aqui moléculas que estão indo para a direita e que estão indo para a esquerda também. Então eu tenho que colocar dividir tudo por 2. Porque eu imagino que quando o número de moléculas é muito grande, está tudo aleatório, não é isso? Você tem mais ou menos a metade delas está indo para a direita e a outra metade está indo para a esquerda. Então esse seria o número de moléculas, né, mais exato que vai atingir a parede. Exatamente essa parede. Uma parede. Ok? Tá? Se tiver alguma dúvida, pode me interromper aí. Tá? Vou usar o áudio. Pois bem, né? Então, cada molécula sofre uma variação de momento dada por... Qual é a variação de momento linear? Momento linear, que eu quero dizer, né? Momento linear sofrida por cada molécula quando ela se choca com a parede. Essa variação de momento na componente x, que eu quero dizer, né? Ela vai ser, ó, duas vezes a massa de cada molécula, não é isso? E vezes a velocidade Vx, módulo. Porque o choque é elástico, então ela vai bater e vai voltar com a mesma velocidade Vx. Então a variação de momento na sua componente x, ela é dada por esse valor, tá certo? Para cada molécula. Ora, se um número n de moléculas, mais precisamente o número dado por essa quantidade, dado por essa quantidade aqui de moléculas vai bater na parede durante um intervalo de tempo ΔT, portanto, qual vai ser a variação de momento que essa parede vai receber, né, o impulso que ela vai receber do choque dessas moléculas? Então vamos lá, ó. Impulso é variação de momento, não é isso? Lembra disso? Que a parede recebe durante ΔT. Esse impulso é igual a... Vou colocar um I igual a... Vai ser 1/2 N sobre V Vx ΔTA e um número de moléculas vezes a variação de momento sofrida por cada molécula que se choca com aquela parede, que é vezes 2mvx. Tá? O livro está explicando isso aí. Eu estou só explicando um pouquinho mais, de maneira um pouquinho mais demorada. Ok? Esse é o impulso sofrido pela parede durante o intervalo ΔT. Se a gente dividir esse impulso pelo o intervalo ΔT,
você vai ter a força média. Tá certo? Lembra lá da física 1, ó? Vou fazer aqui. Lá da física 1, o impulso é a força. Se eu integrar a força, ó, integrar a força de 0 até ΔT. Não é isso? Isso aqui é um impulso. Se eu dividir isso por... eu vou dividir isso aqui por ΔT. Não é isso? Dividido por ΔT. Integral de 0 até ΔT da força dt. Isso aqui é o mesmo que eu pegar a força média vezes delta integral dt, né? Isso aqui vai dar a força média. Isso aqui é a força média. É isso? Integra a força no tempo, divide pelo ΔT. Integra de 0 até ΔT, mas divide por esse intervalo, né, de 0 até ΔT, que corresponde a ΔT. Eu vou ter a expressão matemática que é definido como sendo o valor médio no tempo da força, né, que eu vou chamar de força média. Portanto, então olha só o que acontece aqui. Se eu dividir essa quantidade, esse impulso, por ΔT, eu vou ter a força média. Portanto, a força média... Vamos fazer melhor ainda, né? Eu vou dividir pela área. A força média dividida pela área vai se corresponder à pressão do fluido. Desse gás aí, né? Pressão. Divido pela área da parede. Aí vai dar a pressão sobre a parede. Beleza, acabou. Então, olha só, o que eu vou ter que dividir? Tem que dividir por ΔT e por A. Então, esse ΔT e a área aqui, ó, eles vão sumir, vão desaparecer. E eu vou ter simplesmente isso aqui, ó, 1 meio N sobre V, Vx, que multiplica 2 corta com 2, né? É M, Vx. Isso aqui, quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar N sobre V, M, Vx ao quadrado. Aí eu posso tirar o módulo, porque o quadrado é sempre, né? Vx ao quadrado. Ok? Então, só para lembrar, refrescar a memória, quais são as suposições básicas aí que eu estou tomando para fazer essa demonstração? Estou supondo, é uma coisa um pouco forçada, mas você vai dar uma ideia boa. Estou supondo que cada molécula do gás tem a mesma velocidade. E que a pressão vai ser oriunda das colisões que são totalmente elásticas das moléculas com as paredes do recipiente. Acabou. Isso que vai te dar a pressão, tá certo? Então isso aqui vai ser... que a gente chegou aqui? É isso aí. Essa é a pressão. Pega esse volume e passa para o outro lado, o que eu vou ter? Ó, vou ter uma equação parecida lá com aquela equação PV, né? PV igual a N mvx2. Ok. Tá certo? Na verdade, esse Vx seria o valor médio, né? Um valor médio. É mais... no caso mais realista, né? Seria um valor médio da componente x. Valor médio quadrático, né? Então a gente pode escrever o seguinte, que mais realisticamente, né? A gente pode dizer o seguinte, PV igual a...
Você pode imaginar que cada molécula tem não exatamente a mesma velocidade, mas na média dá a mesma velocidade. Então você teria PV igual a NMVx2, valor médio. Tá certo? Valor médio. Observe o seguinte, ó. Aí que tá. Vamos observar o seguinte, ó. Observação. A velocidade. Lembra a teorema de Pitágoras, né? Você tem a velocidade é um vetor que tem componentes Vx, Vy, Vz, na verdade, né? Tem as outras componentes. Mas o módulo da velocidade eu posso sempre escrever assim, ó, Vx ao quadrado mais V ao quadrado mais Vz ao quadrado, né? Ao quadrado do módulo. Tá certo? Eu posso sempre escrever isso aqui. E também vai acontecer com o valor médio. Ó. Se eu tomo o valor médio, eu vou ter essa propriedade aí, ó. Tá certo? Porque cada termo aqui, ó, na verdade é o valor médio da soma, mas cada termo da soma, cada parcela da soma é positivo, então eu posso, isso coincide com o valor médio de cada parcela individualmente, né, somadas. Só que é o seguinte, não existe, tanto faz a direção x, direção y, direção z, não tem nada que nenhuma dessas direções é privilegiada em relação à outra. Isso significa o seguinte, que esses valores médios aqui, ó, eles têm que ser bem parecidos um com o outro, bem iguais, na verdade. Porque a direção x não é diferente da direção y. Você tem uma distribuição lá randômica, aleatória, bilhões de átomos, tá? Então você vai observar que mais ou menos o número, a velocidade média quadrática, né, na direção x é basicamente a mesma que a velocidade média quadrática da direção y, é a mesma coisa para o z. Então a isotropia, né, ela vai me dizer, então ele me diz que é igual a 3 vezes Vx ao quadrado, valor médio. Portanto, Vx, quando o valor médio quadrático, eu posso substituir por 1/3 da velocidade média quadrática, do módulo mesmo, da velocidade mesmo real, incluindo todas as componentes. Então eu posso seguramente fazer isso aqui, ó. Então, ou seja, PV, que equação que eu tenho aqui por enquanto? Vai ser 1/3. Tem um probleminha aqui que é... Qual o problema que eu vi aqui? Espera aí, tem um probleminha aqui, ó, 1/3. Eu tinha feito errado, né? Engraçado. Ah, não é. Não, tá certo. É isso aí. 1/3 de NMV ao quadrado médio. Tá certo? Dá para chegar aí, né? Espero que seja claro. Mas ainda a gente pode escrever o seguinte, ó, esse aqui é 2/3 de N, 1/2. Aqui eu coloquei o 2 aqui dividido por 2. Eu não alterei nada. Tá certo? MV2, valor médio. Esse valor aqui, ó, é a energia cinética média. No caso aqui, energia cinética de translação. 2/3 N vezes a energia cinética. Tá faltando alguma coisa aqui.
Ué, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, não tá certo. 2/3 energia cinética. Vamos colocar energia... Bom, eu quero evitar escrever o energia cinética com K, porque tem tanto K aí, constante de Boltzmann, Kelvin, não é isso? Como faz o livro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar energia cinética média. Tá aí, ó. Relação básica aqui, ó. Produto PV vai ser 2/3 vezes o número de moléculas vezes a energia cinética média de cada molécula. Energia cinética média de cada molécula. Você também pode escrever assim, ó. Isso aqui é 2/3 da energia cinética média total. 2/3 da energia cinética média total. A energia cinética média total, quem é? É o número de moléculas vezes a energia cinética média de cada molécula. Tá claro? Eu acho que isso que essa equação é super interessante porque a gente pode usar, né, a equação dos gases ideais, equação de estado dos gases ideais, que a gente chama a equação de estado dos gases ideais, né, que é PV igual a, por exemplo, NKT, e dizer o seguinte, ó, ora, se isso então PV, mas PV, então NKT tem que ser quanto? Tem que ser quanto? Se PV igual a NKT, mas PV a gente viu isso aqui, ó, que é 2/3. Então esse aqui é 2/3 de N, energia cinética média de cada molécula. Portanto, a energia cinética média de cada molécula é 3/2 de 3/2 de KT. Cada molécula tem uma energia cinética média 3/2 de KT. Depende só da temperatura, olha só que interessante. Daí aquilo que eu falei, né? Você pode relacionar diretamente nessa base quantitativa, você pode relacionar diretamente a energia cinética de translação das moléculas de um gás, levando em conta que é uma energia cinética aleatória, né? Você tem uma distribuição bem aleatória dessas velocidades. Você pode relacionar essa energia cinética com a temperatura do gás. Então essa temperatura está diretamente relacionada com essa energia cinética, esse movimento aí das moléculas. E é um movimento caótico, né? É aleatório. Movimento aleatório. Se todas as moléculas de um gás estiverem se movimentando todas igualmente para a direita, isso não vai ser sentido como um gás com uma temperatura, uma certa temperatura proveniente dessa velocidade uniforme. Porque a velocidade uniforme ela não vai ser traduzida em termos de temperatura. Apenas essas velocidades aleatórias é que são traduzidas em termos de temperatura. Você vai sentir isso como uma temperatura. Tá certo? Então essa é a energia individual. Ó. Energia cinética média de cada molécula. Energia cinética média de cada molécula. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, translacional. Energia translacional, porque a molécula pode estar girando, enfim, né? Pode ter outros movimentos ali envolvidos. Então, do ponto de vista translacional só. A energia total, ó, energia cinética média total total, de todas as moléculas, vai ser, quanto que vai ser? Vai ser 3/2
NKT. Acabou. Multiplica pelo número de moléculas. Pronto. Que é a mesma coisa que 3 meios NRT. Então aqui também é a mesma coisa. Você pode escrever 3 meios de RT, que é de NRT sobre NA, né? Sobre. Aí tem que fazer a equação correspondente, né? Você também poderia escrever aqui a energia cinética de cada molécula como sendo N. O R é Nzão. Como é que é? N. K vezes. É a quantidade de Boltzmann, K vezes Na. K vezes Na. Vou fazer aqui mesmo, ó, 3 meios N. K vezes Na. T. Isso aqui é 3 meios KT dividido por NNA. Como é que é aqui? Se eu dividir por... Opa. Se eu dividir isso aqui por Nzão, aí eu vou ter aqui... R por Nzão, tá, tanto faz. Aí, mas a expressão mais interessante é essa aqui, né? Que é mais enxuta, né? E a energia cinética média total, tanto faz, você pode escrever 3 meios NKT ou 3 meios NRT, tanto faz, né? Energia cinética média total. Para cada grau de liberdade, você tem aí translações, elas têm, no caso, no volume, né, tridimensional, elas têm 3 graus de liberdade, porque você pode ter uma translação na direção X, direção Y, direção Z. 3 direções independentes. Então, por esse motivo que a gente diz que esse movimento da translação teria 3 graus de liberdade. Então, para cada grau de liberdade, você tem uma energia cinética, uma contribuição de energia cinética de 1 meio kT. Então, para a direção X, você tem 1 meio de kT, direção Y, 1 meio de kT, direção Z, 1 meio de kT. Soma tudo, a energia cinética total de cada molécula, quer dizer, total assim, incluindo as 3 direções, né? Energia cinética média de cada molécula vai ser 3 meios de kT. 3 meios de kT. Tá certo? Então essa que era a equação fundamental que eu queria mostrar para vocês, né? Que relaciona então a temperatura à energia cinética de translação. Tá certo? Aí, com base nisso aí, nessa equação, a gente pode fazer bastante coisa já, bastante exercício, né? E eu vou parar por aqui e vou melhor fazer eventualmente um exercício ou outro na próxima aula, né? Para ilustrar essa relação aí. Né? Eu vou falar também de distribuições, né? Distribuição de velocidade e tal, de energia. Deixar para a semana que vem, então, né? Ok? Então, acho que... Eu achei que ia até demorar menos, mas tá bom. Tá ok, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aí? Então a ideia básica aí que eu queria mostrar para vocês era essa equação só, que relaciona a temperatura com a energia cinética de translação. Tá certo? Alguma pergunta aí? Vou terminar. Tá? Vou parar a gravação.